pessoal, tudo bom? Então, mais um encontro nosso nessas nossas videoaulas e hoje falarei bem menos, né? Serei mais breve. Nas nossas primeiras introduções eu me estendi demais, até para explicar o motivo, para dar alguns detalhes. Como essa parte já foi explicada em outros vídeos, em outras videoaulas, eu serei mais breve. Dando continuidade ao material de Scrum no ensino, estudando exemplos, né, de utilização em diversas matérias. Tudo isso pode ser customizado para o trabalho de vocês em aulas, projetos, como já falei também, né, organização de viagem, de formatura. Esse estilo de trabalho, essa estrutura Scrum de gestão ágil de projeto é o que tem de melhor hoje para nós trabalharmos com inteligência, com objetividade e principalmente com desempenho, tá bom? Então, hoje dando continuidade à patologia e manutenção das construções, na parte 2, detalhamos agora o assunto de como conseguir melhor qualidade, como medir a qualidade e o processo iterativo de crescimento à medida que se faz, né? Eu cresço à medida que eu trabalho dentro da gestão ágil de projetos, tá certo? Um bom trabalho e êxito! Abraço, vamos lá! Patologia e manutenção nas construções, parte 2. Inicialmente vamos fazer uma rápida revisão do que vimos na parte 1 e continuar na sequência, tá ok? Vamos trabalhar. Hoje vamos dar ênfase dentro do cronograma. Na parte 1 nós vimos o caso do negócio, a visão do projeto, também vimos o backlog priorizado. No passo seguinte do backlog priorizado, nós prometemos, estamos hoje tratando do cronograma, né, de planejamento do release. Hoje também veremos nessa videoaula histórias do usuário estimadas e comprometidas. Nesse caso, só veremos as histórias de usuário, a parte de estimadas e comprometidas. Na próxima videoaula nós iremos detalhar, tá certo? Então hoje, histórias de usuário, critérios de aceitação, backlog do sprint e, em conjunto, na próxima videoaula veremos, né, a lista de tarefas com esforços estimados e os critérios de pronto, tá bom? Bom, recapitulando, já vimos um pouco do backlog, fizemos o backlog priorizado, só para fazer um mnemônico que nós trabalhamos. Disso concluímos a nossa prioridade no que tem que ter. E então, nesse ponto, começa basicamente a aula de hoje. Vamos iniciar entendendo o cronograma. A partir do cronograma, nós definimos várias atividades dentro da nossa estrutura de aprendizado com Scrum. O que significa isso? Via de regra, em muitos trabalhos, primeiro se dimensiona o que vai fazer e depois se monta a agenda. Nós preferimos dentro do Scrum, e isso aí é um dos pilares nossos na gestão ágil de projetos, primeiro eu tenho as datas de entrega. Para essas datas de entrega já estabelecidas com o meu cliente, eu, em cima delas, vou distribuir o nosso trabalho, o trabalho do nosso time. E para isso, aqueles itens onde eu estimo a dificuldade de cada uma dessas atividades dentro dessas nossas entregas, para que eu consiga cumprir os prazos. Como nós falamos, prazo dentro da gestão ágil de projetos é sagrado, então não se pode atrasar, não se negocia prazo. É aquilo que nós fizemos. Só que para isso temos de novo uma estratégia. Como nós já explicamos em aulas presenciais, estratégia é fundamental. Nós já vimos sobre estratégias empreendedoras, já vimos também os 5 P's da estratégia de Mintzberg. Estratégia como plano, como perspectiva, como pretexto, como posição e como padrão.
Tá? Isso aí ajuda a entender que nós temos que montar uma estratégia para executar o nosso plano. Tá bom? Então, já tendo as datas de entrega pré-estabelecidas, que é a necessidade da nossa produtividade, da nossa produção, volto para o nosso backlog priorizado e estimado, que hoje nós ainda não trataremos do assunto de como estimar o nível de dificuldade, isso será, repetindo, na nossa próxima videoaula. Então, nesse nosso backlog priorizado, nós temos que montar o backlog de cada entrega. E para esse backlog de cada entrega, nós que serão alvo dos sprints, né, dos nossos MVPs, nós fazemos então a seguinte sequência. Eu tiro desse meu backlog e vou montando as minhas entregas. Essas são as entregas que eu farei nas datas que nós mostramos no slide anterior. Tá bom? Só que isso não é simplesmente pegar um conjunto de tarefas, distribuir e fazer. Essas tarefas têm que ter sentido, elas têm que ter valor para o meu cliente, elas têm que ter valor para o dono do produto. Dono do produto, nós falaremos também em outra oportunidade. Então, tem que existir um nexo para que essas minhas entregas 1, 2, 3, 4, 5 tenham valor. Por isso, nós trabalhamos dentro da gestão ágil com o conceito de MVP, que são os relatórios, cada entrega que é feita é um MVP. Então, você entrega uma parte do relatório para ser testado, avaliado, ele é devolvido, isso foi uma entrega. O que é o mínimo produto viável? Viável é que ele tem uma utilidade, ele não é um produto pronto. No ágil, na gestão ágil de projetos, nós partimos da ideia de que nada que eu entrego está acabado e pronto, né? Tem um conceito de critérios de pronto, mas numa outra dimensão. Eu tenho uma premissa de que tudo que eu entrego está inacabado. Isso é fundamental dentro da gestão ágil de projetos, tá bom? Então, dado esse nosso conceito de MVP, mínimo produto viável, observa aqui, por exemplo, né, nessa animação, nessa ilustração, perdão, o objetivo era cortar grama. Então você tem várias evoluções. Uma primeira entrega, um tesourão, depois um cortador manual de nylon e assim sucessivamente, até chegar ao MVP 8, um equipamento já mais motorizado, com maior capacidade de produção, de corte, velocidade, porém mais caro. Se eu começo a fazer já o último MVP, meus riscos de insucesso, de prejuízo são muito grandes. Enquanto eu vou desenvolvendo o conceito, enquanto eu vou trabalhando no meu projeto, eu vou fazendo entregas para o meu cliente, gerando valor para ele vai me completando com as experiências, me trazendo nova informação e constantemente agora eu faço o MVP 2, o MVP 3 e vou agregando valor conforme essa interação que a gente tem com nossos parceiros, com os clientes, com todas as pessoas interessadas no projeto, tá bom? Bom, em seguida, a partir daí, nós vamos entender. O que é um MVP? É um produto mínimo, ele exige poucos recursos e pouco esforço, por isso ele tem que ser o mínimo produto viável e ele foca algumas coisas que são fundamentais para eu ter baixo risco no que eu estou criando, desenvolvendo, executando e para que eu consiga aprender constantemente com aquilo que estou fazendo. Então, o MVP é uma ferramenta fantástica para nós validarmos ideias e hipóteses que estamos tendo dentro do nosso desenvolvimento, da nossa concepção, da nossa proposta de valor. E ele serve também como um pontapé inicial de um novo projeto. Então, a gente começa com o MVP e assim vai seguindo. Tá? Então, a gente faz entregas, MVP 1, MVP 2, e a cada entrega eu estou testando ideias, testando hipóteses, vou no ciclo virtuoso que eu falei na parte 1 dessa nossa sequência de Scrum no estudo. Então entramos nesse ciclo virtuoso, que é eu faço, meço, aprendo. Faço, meço, aprendo. Faço, meço, aprendo. Faço, meço, aprendo. Cada um desses ciclos é um MVP desses que vocês estão podendo ver à esquerda. Tá certo? Então, isso é um conceito fundamental da gestão ágil de projetos com Scrum. Tá? Então, a cada entrega que é feita, que você fez, essa entrega é medida, avaliada,
se aprende com as observações feitas e agora você faz de novo. São medidas, se aprende com as correções, se faz de novo. É o que nós chamamos então de um ciclo virtuoso. Tá? E para avaliar e mensurar essa minha evolução, essas minhas entregas, né, nesse item aqui na nossa escala, na nossa régua, o medir, aí nós temos que trabalhar com o que chamamos de histórias de usuário. As histórias de usuário, elas tentam definir, aclarear na cabeça da equipe que está desenvolvendo, do time de desenvolvimento, o pensamento na cabeça do dono do produto, do nosso cliente, aquilo que nós temos para nós não perdermos o foco. Tá? Então, como um usuário, quero a funcionalidade do projeto para ter um certo valor percebido. E aí, então, nós fazemos várias histórias para que isso percorra as funcionalidades que nós definimos lá no nosso backlog priorizado. Então, aquelas funcionalidades lá do nosso backlog priorizado estão aqui contadas agora em forma de história de usuários, tá? Funcionalidade do projeto, e eu esclarecendo para nós, para o time de desenvolvimento, qual é o valor que se quer perceber, qual é o valor que se pretende com aquela funcionalidade que foi posta no backlog priorizado. Ok? Bom, feito isso, eu estou dando alguns exemplos aqui, né, das nossas histórias de usuário, como um usuário, que era a funcionalidade do projeto, para um valor percebido. Exemplo aqui, claro, rápido, como sugestão, mas precisamos de mais histórias. Uma história A, como um perito, quero uma vistoria completa e precisa para não ter retrabalho pela falta de dados. Uma outra história de usuário, como um cliente, quero um laudo pericial detalhado e dentro das normas técnicas para poder utilizá-lo em peleja judicial. São dois, eu escolhi aqui como exemplificação, como modelo, dois pontos de vista, né, que nós temos que atender, porque o nosso produto, o nosso projeto tem que atender vários pontos de vista, várias perspectivas, certo? Então, no caso dessa nossa estratégia de histórias de usuário, para ter clareza no projeto que nós estamos desenvolvendo, e não simplesmente desenvolver uma coisa da nossa cabeça, como é feito via de regra quando não se tem essa estrutura prévia de organização do projeto, nós temos que criar agora uma forma de avaliar a qualidade. E para isso nós usamos os critérios de aceitação. Nesses critérios de aceitação, esses critérios eles visam garantir que o projeto funcione de acordo com o especificado. Eu já expliquei isso agora há pouco. Cada história de usuário sempre está associada a um conjunto de critérios de aceitação. Já vamos ver isso com mais detalhes. Eles são o direcionamento do que é necessário desenvolver para que o dono do produto aceite a história como entregue, ou seja, essa história, que nós citamos há pouco, ela está entregue. Está ótimo. E esses testes deixam claro a todos o detalhamento da história de usuário. Olha só, esses testes, né, que são esses critérios de aceitação, eles me detalham aquelas histórias de usuário. Tá bom? Então vamos lá. O critério de aceitação, dentro dessa visão, a gente tem agora a história de usuário e selecionei, por exemplo, 3 critérios de aceitação. Né? Mas você pode normalmente usar até mais, de acordo com a necessidade de estabelecer toda essa qualificação, qualidade do teu projeto, tá bom? Então, as nossas histórias de usuário, voltando àquele nosso primeiro item. A história A, como um perito, quero uma vistoria completa e precisa para não ter retrabalho pela falta de dados. Critérios de aceitação como exemplo, sugestão, mas vocês podem fazer outros critérios de aceitação conforme a qualidade esperada, ou até mais critérios para cercar mais de todos os lados. Exemplo de critério de aceitação. Critério 1. Verificar se as fotos registradas cobrem todos os espaços identificados com patologias. Critério 2. Verificar se as fotos estão todas acompanhadas de croquis explicativos e detalhados. Critério 3. Verificar se foi vistoriado no horário mais adequado de modo a garantir a melhor visualização de todas as patologias. Vamos agora, por exemplo, para outra ótica, para outra perspectiva, que é a do cliente. Como um cliente,
Quero um laudo pericial detalhado e dentro das normas técnicas para poder utilizá-lo em peleja judicial. Critérios de aceitação sugeridos e como exemplo. Critério 1. Verificar se o laudo pericial está acompanhado de ART de responsável técnico competente. Critério 2. Verificar se o laudo atende às orientações do manual do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia, do qual eu sou membro titular também. Critério 3. Verificar se todas as fissuras trincas relatadas foram classificadas segundo, por exemplo, abertura, atividade, forma, causas, direção. Todos os assuntos que já falamos e já tratamos em sala de aula. Ok? Então agora eu estou criando formas de avaliar a qualidade do meu projeto. Vamos deixar claro, nosso projeto aqui é um laudo decorrente de uma perícia. Tá certo? Fechando nossa videoaula de hoje, só relembrando, o backlog é um organismo vivo. Ele deve ser incrementado e melhorado conforme andam os trabalhos. Tá? O que eu quero dizer com isso? À medida que nós vamos trabalhando e aprendendo mais com aquele ciclo virtuoso de faço, meço, e então eu aprendo, faço, meço, aprendo, que a estratégia do gestão ágil com Scrum, né, de projetos com Scrum, é não apenas entregar um projeto muito bom, um projeto muito atualizado e muito redondo, perfeito, mas também que a equipe de desenvolvimento, o time, esteja em constante aprendizado e evolução. Essa é a grande pegada da gestão ágil de projetos com Scrum. Então, à medida que as aulas seguem, é importante que você vá atualizando seu backlog, melhorando, fazendo constantes revisões nele e nos seus sprint backlogs também, conforme novos conceitos, novos conteúdos que vão sendo apresentados e as correções dos que já foram analisados. Tá ótimo? Um forte abraço, até a próxima!